Olá, bem-vindo a mais uma aula da Vida Mental do canal do YouTube. Meu nome é Daiane, eu sou enfermeira, especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu vim aqui para falar sobre dependência química. Dependência química, você já ouviu falar? Hoje, na aula, nós vamos falar sobre o conceito e classificação de uma substância psicoativa e dos critérios de dependência química. É claro que nós sabemos que não só esses fatores se relacionam à questão da dependência química, porém, como uma das formas de divulgação do nosso curso de especialização em dependência química, eu irei dar uma prévia sobre esta temática. Então, começando, o que é uma substância psicoativa? Uma substância psicoativa é toda e qualquer substância que, em contato com o sistema nervoso central, altera o seu funcionamento, causando alterações no humor e comportamento. Ou seja, toda e qualquer substância que, em contato com o sistema nervoso central, que causa alguma alteração no humor e no comportamento do indivíduo, é considerado uma substância psicoativa, ou seja, uma droga. E qual é a classificação das substâncias psicoativas? Ou seja, como elas são classificadas de acordo com o efeito que elas causam no sistema nervoso central. Nós temos três classificações de substâncias psicoativas. Nós temos as depressoras, que causam um efeito depressor no sistema nervoso central. Nós temos as estimulantes, que causam efeitos estimulantes, eufóricos no sistema nervoso central. E nós temos as alucinógenas, também conhecidas como perturbadoras, que causam uma perturbação no sistema nervoso central. Dentre essa classificação de substâncias psicoativas, as mais conhecidas dentre as depressoras, podemos citar o álcool. Dentre as estimulantes, falando da nossa cultura no Brasil, podemos citar a cocaína, o crack, o êxtase. E dentro das alucinógenas, nós podemos citar a maconha. Além da classificação das drogas em relação ao efeito que elas causam no nosso sistema nervoso central, elas também são caracterizadas como drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são aquelas drogas cuja produção e uso são permitidos por lei, sendo liberada a sua comercialização e consumo. Ou seja, são as drogas que têm uma característica de legalidade, que são permitidas por lei. Então, desde a sua produção, ao seu consumo e ao seu comércio, elas são permitidas por lei. Nós temos também as drogas ilícitas, as drogas ilegais, do qual a sua produção, consumo e venda é proibida por lei. Dentre as drogas lícitas, as que são permitidas por lei, nós podemos citar o cigarro e o álcool, e dentre as drogas ilícitas, nós podemos citar a maconha, a cocaína e o crack, dentre outras substâncias. Existe uma questão fortemente relacionada ao padrão de consumo de substâncias psicoativas, ou seja, toda pessoa que faz uso de alguma substância psicoativa não necessariamente é um dependente químico. Existe um padrão de consumo dessas substâncias. Nesse slide, eu tenho um farol. O que ele me mostra? O verde, o amarelo e o vermelho. O verde é um consumo moderado, geralmente um consumo recreativo, que não causa prejuízos na vida desta pessoa. No amarelo, eu tenho um uso abusivo, ou seja, a pessoa ela não necessariamente é dependente daquela substância psicoativa, ela não faz um uso diário dessa substância, porém, quando ela consome essa substância de uma forma exagerada, abusiva e que muitas vezes traz prejuízos. E por último, no farol, eu tenho o sinal vermelho, que já é o sinal da dependência química.
E para entender o que é essa dependência química, nós temos alguns critérios de dependência química que são citados na literatura, que são esses 7 critérios. O primeiro deles é a percepção subjetiva de compulsão, ou seja, a pessoa não consegue mais consumir apenas a quantidade que estava acostumado a consumir. Então ela consome de forma compulsiva, abusiva. Então se a pessoa ela utilizava 1 pino de cocaína, ela passa a utilizar 2, 3, 4, ela tem uma compulsão. Ela gasta todo o dinheiro dela, ela se coloca em situações de risco para conseguir a droga. E um outro critério que vocês vão perceber que um está associado ao outro é a tolerância, né? O que é a tolerância? A tolerância é quando essa droga de escolha, o meu organismo, o meu sistema nervoso central, ele começa a se adaptar a receber essa substância. Então, o meu organismo ele fica tolerante e eu passo a precisar de doses cada vez maiores para conseguir o efeito desejado. Um outro critério também que se associa à tolerância é a síndrome de abstinência. O que é a síndrome de abstinência? É um conjunto de sinais e sintomas do qual o meu organismo emite em relação à falta da substância, né? Então eu tenho a tolerância, eu preciso de cada vez doses maiores para ter um efeito que antes eu buscava, e eu tenho a síndrome de abstinência, que já é um desconforto físico e psíquico que o meu organismo manifesta ao não ter contato com aquela substância. Um outro critério é o alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. Como a síndrome de abstinência, geralmente, ela demonstra sinais e sintomas desconfortáveis, a pessoa passa a utilizar recursos para aliviar estes sinais e sintomas, que geralmente é fazendo uso da substância. Um outro critério é a saliência ou relevância pelo consumo, ou seja, usar a droga se torna mais importante que outras atividades essenciais da vida deste sujeito. E muito fortemente associado à saliência e relevância pelo consumo, nós temos o estreitamento do repertório, ou seja, tudo que compunha, tudo que fazia parte da vida desse sujeito, que é o acordar, se arrumar, ir para o trabalho, convívio com a família, convívio social, tudo isso passa a ser estreitado, né? Então a pessoa ela começa a organizar o seu dia a dia para fazer o consumo de drogas. E o último critério é a reinstalação da síndrome de dependência, ou seja, é a recaída, né? Então a pessoa ela pode estar sem fazer o uso, né, da sua droga de escolha há 3 meses, há 1 ano, há 5 anos, e ela pode vir a ter uma recaída. Para que a gente possa entender a dependência química e se despir um pouco dos valores morais, a gente fala um pouco da questão neurobiológica que está ligada a esta questão. Por exemplo, nós temos o sistema límbico. O sistema límbico ele fica localizado na face medial do hemisfério cerebral. Este sistema está relacionado com a regulação de processos emocionais e com o sistema nervoso autônomo. Nós temos 2 estruturas neste sistema, que é a amígdala e o hipocampo. A amígdala é uma estrutura que ela ajuda a determinar se uma experiência ela foi prazerosa ou desagradável. Consequentemente, nós temos uma associação se esta experiência deve ser repetida ou evitada. E o hipocampo, ele participa do processo de memória, ele vai registrar esta experiência na memória, onde, quando e com quem ocorreu. Dentro do sistema límbico, nós então associamos um circuito de recompensa que é também denominado como circuito de recompensa cerebral, que está relacionado à sensação do prazer. Neste circuito de recompensa, o principal neurotransmissor envolvido é a dopamina. E já é sabido, né, que altas concentrações de dopamina no circuito de recompensa cerebral gera aí uma sensação de prazer imediata. E esta é a sensação
que as pessoas que fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas buscam. Uma vez instalada a dependência química, nós percebemos que esta doença ela coloca essas pessoas em diversas situações de risco e de exposição. Aqui eu coloco algumas imagens, né, de pessoas conhecidas, né, que se colocaram em situações de risco, vulnerabilidade pelo consumo de drogas. Esta foi uma prévia sobre a temática de dependência química para que a gente possa divulgar o curso de especialização em dependência química que será realizado pela Vida Mental em parceria com a Unip. Então, se você gostou desse tema e quer mais informações, acesse o nosso site www.vidamental.com.br. Se quiser mais informações, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail daiane@vidamental.com.br e também pode entrar em contato comigo via telefone no número 99900-4880. Se você gostou deste vídeo, deixe um like. Até uma próxima!